Ao iniciar esse vídeo, quero fazer uma declaração. Eu não creio em Salvador da Pátria. A normalidade da democracia brasileira foi restabelecida em 1988, quando da promulgação da Constituição brasileira, após o fim da ditadura militar. Então, desse tempo para cá, em menos de 32 anos de democracia, nós estamos no nosso 5º presidente. Dos 4 presidentes anteriores, Fernando Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma, 2 deles foram cassados, Fernando Collor e Dilma. É um índice alarmante de quase 50% dos nossos presidentes foram cassados. E essa estatística de 50% dos presidentes cassados poderia ter sido bem pior. Nós poderíamos ter 75%, porque Lula, com toda justiça, poderia ser cassado quando surgiu o escândalo do mensalão. E na época ele dizia: eu fui traído pelos meus companheiros, eu não sei de nada, eu não vi nada. E assim chegamos ao ano de 1989, primeira eleição após o período da ditadura, primeira eleição agora já na democracia, eleição direta para presidente da República. E surgiu um salvador da pátria, vindo do estado do Alagoas, o então governador Fernando Collor, o famoso caçador de Marajás. Ele chegou com um discurso bonito, com um discurso autêntico e deixou na poeira muitos políticos tradicionais, tais como Ulisses Guimarães, Leonel Brizola e Mário Covas. Com você, professora, professor, médica, médico, que educa os nossos filhos, que toma conta da saúde dos nossos filhos e não é reconhecido com um salário digno. Com você, militar das Forças Armadas e das polícias, que cuidam da nossa segurança. Com você, servidor federal, que cumpre com a sua obrigação e é tão mal remunerado. Será que é justo você ganhar tão pouco? Será que é justo um apadrinhado dos poderosos ganhar até 50 salários para ficar sentado no seu trono de Marajá, sem fazer nada? E você, que dá duro 8 horas por dia, ganhar um salário que não dá sequer para pagar a mensalidade escolar dos seus filhos? Foi para acabar com esta pouca vergonha, minha gente, que eu lutei tanto em Alagoas e iniciei uma cruzada que chegou ao Brasil inteiro, a caça aos Marajás. Você sabe, meu amigo, que o serviço público não é para Marajás. É para gente como você que está me ouvindo, com a consciência tranquila de quem cumpre com a sua obrigação. É esta injustiça, uns ganhando tanto e outros tão pouco, que nós vamos corrigir quando eu chegar à presidência da República. Você pode estar certo, meu amigo servidor, que eu não vou demitir ninguém que trabalha. Agora, Marajá, corrupto e boa vida, esses vão para a rua. Mas estes não são funcionários públicos. Estes são turistas. Com o dinheiro que se desperdiça hoje com os Marajás, nós vamos, isso sim, pagar melhores salários ao funcionário público que realmente trabalha. Agora, minha gente, chegou a nossa vez. Eleito o caçador de Marajás, que no período da campanha dizia que tinha uma única bala na agulha contra a inflação, que era galopante naquela época, inflação de mais de 80% ao mês, Collor errou o tiro e o dragão da inflação continuou solto, assombrando os brasileiros. Uma das primeiras medidas foi o confisco da poupança dos brasileiros, aqueles que tivessem 50 mil cruzados, teve seu dinheiro preso. Porém, o caçador de Marajás teve seu mandato encolhido no meio do caminho. O seu irmão Pedro Collor denunciou um escândalo envolvendo seu tesoureiro de campanha, PC Farias, e o Collor foi impeachmentado. Mas mesmo assim, o encanto de Collor não acabou por completo. Ele continua ainda na política brasileira como senador da República, já reeleito com mandato até 2023,
mesmo tendo acusações muito graves no STF. Mas nós sabemos que o STF, o foro privilegiado, anda a passo de tartaruga e Collor continua ainda ativo na política brasileira. Chegamos ao ano de 2002 e mais uma vez o segundo salvador da pátria também veio do Nordeste. Retirante nordestino, fugindo da seca, chegou em São Paulo num caminhão de pau de arara. Lula chegou a torneiro mecânico, cresceu fazendo parte dos sindicatos, assumiu como presidente do sindicato dos metalúrgicos, fez grandes greves contra as montadoras, principalmente de veículo. Ele chegou até a ser preso pela ditadura militar. E na eleição de 2002, eu e muitos brasileiros acreditamos nas promessas de Lula, que ele realmente estava assumindo para defender o pobre e para combater os crimes de colarinho branco. Ô Lula, se você for eleito presidente da República, o que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. O lugar de ladrão é na cadeia, corrupto. E o corrupto não é apenas o cidadão que é funcionário público que rouba. No Brasil, o Wagner, predomina a teoria do que é preciso levar vantagem em tudo. E nós precisamos mudar isso. E vamos mudar isso dando exemplo. E dando exemplo significa acabar com a impunidade. Se um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e está em Paris, gozando da nossa cara. Esse cidadão tem que ser preso, esse cidadão tem que pagar pelo desfalque que ele deu. O pequeno, nós sabemos que às vezes rouba para comer, mas o grande rouba de sem vergonha e esse nós precisamos colocá-lo na cadeia. É assim que a gente vai mudar o Brasil, Wagner. O meu sonho de muitos brasileiros se tornou realidade. O salvador da pátria, o operário, subiu a rampa do Palácio do Planalto. Mas somente depois que nós fomos ver que aquele discurso não passava de conversa fiada. Na verdade, o projeto tratava-se de um plano de perpetuação no poder, em que os agentes públicos eram corrompidos através do escândalo chamado Mensalão do PT. Apesar do Mensalão ter sido revelado em 2005, a população brasileira e os congressistas não deram muita importância a isso. Tanto assim que Lula ganhou de nós. Não de mim, porque na verdade eu não votei na reeleição do Lula, mas ganhou dos brasileiros. Um segundo mandato. Afinal de contas, conforme ele dizia, ele era a alma mais honesta do Brasil. É que eu me orgulho neste país, e não bate a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido. E a força do Lula cresceu muito. Ele trouxe para o Brasil a Copa do Mundo, as Olimpíadas. Obama, o presidente dos Estados Unidos, o chamava de o cara, o político mais famoso da face da Terra. E ele cresceu tanto que conseguiu fabricar um candidato. Em 2010, Lula fabricou a Dilma Rousseff e elegeu a mesma, aquela que gostava de estocar o vento. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que
que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. No meio do caminho do Lula não havia uma pedra, havia a Operação Lava Jato, que veio revelar o que estava por trás do discurso do Lula. Na verdade, era um plano de perpetuação no poder, com assalto aos cofres públicos e compra de apoio político. O escândalo que ficou denominado Petrolão, que foi o maior escândalo de corrupção que se tem notícia na face da terra. E o salvador da pátria foi parar atrás das grades. Em 2018, os cidadãos de bem do nosso país não podiam concordar com a volta do PT ao poder. Foi quando surgiu o nosso terceiro salvador da pátria, o capitão Jair Bolsonaro. Como se não bastasse esse nome imponente, ainda havia o Messias entre os dois nomes. O capitão Jair Bolsonaro foi eleito contra tudo e contra todos, sem tempo na TV, sem apoio dos grandes partidos, sem recurso do fundão, por onde Jair Bolsonaro passava. Era carregado nos ombros da população aos gritos de mito, mito, mito. O capitão salvador da pátria prometia prender os bandidos ou eliminar. Também prometia que cada brasileiro tivesse a chance de ter uma arma para se defender da bandidagem. Naquele tempo falava-se em 60 mil homicídios anuais. O capitão prometia fazer um governo sem conchavos, sem indicações políticas, um governo em que seriam escolhidos os melhores técnicos para compor os ministérios e também presidir as estatais. Ao observar Lula e Bolsonaro, eu vejo uma semelhança interessante entre os dois. Antes das eleições, eles se transformaram em outra pessoa. Aquele Lula, defensor, aguerrido dos trabalhadores, se transformou no Lulinha Paz-Amor, defensor da manutenção dos contratos e do mercado. E Bolsonaro, que tinha sido por 28 anos deputado, sempre defendendo o estatismo, de repente se transforma em um liberal na economia. Conforme já disse outra vez, os salvadores da pátria não resistem à prova do tempo. E eu creio que com a crise do coronavírus e a amizade recente do Bolsonaro com o Centrão, esse tempo poderá ser bastante abreviado. Boa tarde a todos. Como se disse, é um cenário bem delicado, né? Porque envolve muita gente, envolve muitos interesses. Por exemplo, esses partidos do Centrão, basicamente esses partidos que agora negociam com o presidente Jair Bolsonaro, são os mesmos partidos que estavam lá, que apoiaram o governo de Fernando Henrique Cardoso, que apoiaram o governo Lula, que apoiaram o governo Dilma, que apoiaram o governo Temer. E isso quebra uma lógica, que é aquela lógica que o presidente Jair Bolsonaro disse que não faria esse tipo de acordo, não faria esse toma lá da cá. E agora ele está negociando com o PTB do Roberto Jefferson, está negociando com o PL do Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto foi aquele político, né, que viabilizou, que nas conversas com o Zé Dirceu, viabilizou a chapa Lula e José Alencar. Então ele tem uma participação em todo esse processo. E isso gera muita confusão nas bases bolsonaristas. Eu conversei há pouco com o senador Major Olímpio, do PSL, que apoiou muito a eleição do presidente Jair Bolsonaro, e ele está irritadíssimo. Ele falou, olha, isso é horrível, isso é muito ruim,
a gente fica sem discurso para as bases. O presidente Bolsonaro falou que não recorreria a esse tipo de jogo político. Ao concluir esse vídeo, eu quero fazer um apelo à nação. Chega de salvadores da pátria. Chega de disputa entre executivo, legislativo e judiciário. Chega de contenda entre presidente, governadores e prefeitos. É tempo de atentarmos para a advertência do Salvador do mundo em Mateus 18, 25. Toda casa dividida contra si mesma não subsistirá.